Espaço Mulher, vamos apresentar a palestra realizada ontem pela doutora Cristine Rodrigues. Ela é diretora da clínica Eubiose e psicóloga. O tema da palestra foi Sexualidade Normal e o Transtorno Sexual Feminino. Nessa palestra ela vai dizer por que ocorrem essas dificuldades nessa relação tão íntima que muitas vezes se torna distante. Qual o diagnóstico e o tratamento para essa terapia sexual? Ela vai citar alguns problemas que podem ocorrer na saúde sexual feminina. E vocês, a sexualidade é importante na vida do ser humano? Vou deixar vocês pensando, podem rodar a palestra. Boa tarde a todos. Hoje, eu, enquanto psicóloga, vou estar transmitindo para você algumas informações a respeito de transtornos sexuais. Hoje, estamos fazendo a primeira parte dessa palestra. Nós vamos falar sobre os transtornos e as dificuldades sexuais no aspecto feminino. A próxima parte, que vai ser a nossa outra palestra, vai ser sobre o masculino. Hoje, falando sobre os transtornos femininos. Antes de mais nada, para abrir essa palestra, eu acho importante estar colocando a importância da sexualidade. Ela é importante? Sim. Por que a sexualidade ela é importante? Primeiro que ela faz parte da química do ser humano. Ou seja, é uma satisfação física e emocional. É uma junção das duas situações. Física, porque o ser humano ele tem uma necessidade instintiva, hormonal, acontecendo que precisa ser suprida. Nesse momento, existe uma satisfação pessoal, consigo mesmo. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é a troca. É a satisfação do outro. O outro vai me satisfazer também e eu vou satisfazer o outro. Então, nesse momento, a gente tem a troca e nós temos também a satisfação pessoal. Essa junção se torna completa a relação sexual. Por isso ela é importante, tanto para um quanto para outro. Até que ponto a gente pode considerar a relação sexual normal? O que é normal? O que não é normal? O que é normal? A gente considera uma relação sexual normal quando ela ocorre com uma harmonia plena do casal. Ou seja, todos os atos desenvolvidos nesse momento único da relação, ela tem que acontecer em cumplicidade com o outro, respeitando os limites de cada um. Então essa realização se torna plena a partir do momento que os dois estão na mesma sintonia, seja como for essa satisfação. A satisfação tem que ser mútua, e essa cumplicidade do jeito como ela acontece também tem que ser em concordância um com o outro. Isso é uma relação normal. Por que muitas vezes é difícil se falar das dificuldades? Porque elas começam a surgir dentro de uma relação sexual. Por quê? Porque a relação sexual em si só, ela não traz um benefício mútuo. Para ela ocorrer de maneira harmoniosa, gostosa, ela precisa ter uma relação de conquista, o que muitas vezes não acontece. Com o passar do tempo, as relações elas se tornam muito mecânicas, principalmente do lado masculino. Porque a mulher, porque hoje a gente vai falar sobre a questão da mulher, porque a mulher ela busca muito carinho, atenção, comunicação, o toque, é o que a gente chama das preliminares, que
na relação. Mas essa intimidade geralmente acaba se perdendo, né, no decorrer, né, do relacionamento. E aí, sim, a gente começa a entrar nas questões das dificuldades. Porque se essa conquista, né, não acontece, se as preliminares não acontecem, as preliminares elas não começam necessariamente na hora da relação sexual. Essas conquistas, né, para a mulher principalmente, ela começa no dia a dia. É um carinho, é um beijo, é um abraço, né? Isso faz parte da conquista. E isso é muito pouco explorado, né, para o homem. O toque, a conversa, esse diálogo, e um diálogo aberto, né, aonde, né, existe a troca, existe esse conhecimento de um com o outro. Muitas vezes, dependendo da relação, essa mulher, quando toma iniciativa, é vista, infelizmente ainda, isso eu coloco diante das experiências que eu já tive em terapia, a rejeição. Quando as mulheres acabam tomando algumas atitudes, né, muitos homens se sentem acuados, porque eles geralmente é que gostam de tomar a iniciativa. Quando isso acontece, a mulher sente que existe uma rejeição. Se existe uma rejeição, a mulher já começa a se inibir sexualmente, o que não deveria acontecer. Mas o homem não consegue, às vezes, perceber isso. Isso começa a gerar problemas. Começa a gerar problemas para a mulher. O homem não tem esse lado. Para a mulher, né, essa falta da conquista, essa falta da conversa, começa a acontecer uma indisposição com a relação sexual. Aí começa a aparecer algumas dificuldades, como por exemplo, o que mais acontece, o que mais aparece, né, nas queixas das mulheres é a inibição do desejo. O que é a inibição do desejo? A mulher passa a não ter, né, a vontade de manter a relação. Por quê? Porque não houve essas preliminares. E novamente, eu estou colocando como preliminar, né, não somente, né, o que acontece ali, né, na hora da relação sexual. Mas é o que eu falei, esse antes, esse carinho do dia a dia, um beijo do dia a dia, né, esse toque do dia a dia, né, para quando chegar na relação propriamente, ela está aberta para isso. Né, ela começa a se fechar a ponto de não sentir o desejo sexual pelo seu parceiro. Essa é a inibição do desejo. Aí a gente começa a avançar. Quando essa relação começa a ficar mais doentia, né, e aí a gente entra um pouquinho mais na questão dos transtornos sexuais, quando que nós consideramos que a mulher está entrando realmente num transtorno mais acentuado? Quando a gente começa a detectar que ela está entrando numa anorgasmia. O que é anorgasmia? Está ligado com o orgasmo, né? Ou seja, é o clímax. Ou seja, dentro disso nós temos fases, né? Dependendo do nível da relação que está com esse parceiro. A anorgasmia, ela pode acontecer nunca. Né? O que é nunca? Nunca, na realidade, é quando a mulher nunca teve orgasmo. Ela não sabe o que é isso. Né? Ela não tem noção do que é qual é essa sensação. De todas as relações que ela teve, ela nunca chegou no clímax. Ela não sabe o que é isso. Bloqueio. Quando acontece o bloqueio? O bloqueio ele acontece, né, quando a mulher tem a relação e ela começa, numa relação ela tem o orgasmo, numa outra ela não tem, né, e assim sucessivamente. Né. Esse bloqueio ele vai acontecer de acordo com essa excitação da mulher, de acordo com a relação. Né. Às vezes a relação passa a ser um pouco melhor, né, ela desbloqueia e chega no orgasmo. Né. Em alguns momentos ela não chega. Então é uma variação. Por isso que a gente chama de bloqueio. Né? Em alguns momentos ela consegue, em outros não. Então, ou seja, em alguns momentos ela bloqueia, em outros ela consegue chegar no clímax. Né? E a absoluta, né, é quando assim, ela conhece
que é o orgasmo, né? Mas ela, dependendo como ela já está numa relação muito deficitária, ela passa a não ter mais, né, orgasmo em momento nenhum, em relação nenhuma. É absoluta. Um outro transtorno, né, é o que a gente chama de vaginismo. O que é o vaginismo? É uma contração, né, da vagina de maneira inconsciente. Ou seja, quando ela está para ter uma relação, né, ocorre a contração da musculatura. Tá? Essa contração impede, né, a penetração. Só que ela não tem essa consciência. Ela acredita que seja uma coisa orgânica. Mas é inconsciente. É uma forma dela impedir, né, que ocorra essa relação, porque ela não está satisfeita com ela. Com ela, em relação ao parceiro. Não está satisfeita, esse ela é a própria relação. Então acontece o vaginismo, que é essa contração da musculatura da vagina. E a penetração não ocorre. Ali a gente tem ainda mais um transtorno, que é a dispareunia. O que é a dispareunia? É uma dor genital. Não existe a contração, mas qualquer manipulação, né, dessa região, ela sente um incômodo, ela sente uma dor. E é uma dor que para ela também vai ficando insuportável. Então ela começa a rejeitar essa relação. Todos esses transtornos, né, eles são plausíveis de investigação. No primeiro momento, como que a gente faz esse diagnóstico? A gente vai verificar se existe algum problema físico. Para isso, né, são envolvidos um ginecologista, às vezes até um clínico, né, um psiquiatra, para verificar e diagnosticar o problema. A partir do momento em que foi investigado, foi feito os exames e verificou-se que não tem, né, problema físico, aí a gente parte para o lado psicológico, né? Ou seja, tem alguma coisa emocional envolvida aí nessas dificuldades, nesses transtornos. Aí só tem um caminho, um tratamento. Se for ginecológico, né, existem remédios capazes de ajudar e colaborar com esses problemas. Se for psicológico, né, só tratamento, né, emocional, que muitas vezes tem que envolver o parceiro, porque é uma relação, né, um conjunto. Então, assim, isso na realidade foi apenas uma explanação, porque esse assunto é um assunto vasto, né, requer muito mais tempo, nós não temos tempo para isso, mas fica aqui uma pergunta para vocês. A relação, né, que você tem com o seu parceiro, né, em que nível está? Ela é normal? Ou ela tem algum transtorno? Faça essa pergunta para você. Faça essa pergunta, né, o seu parceiro. Pergunte para o seu parceiro. O seu parceiro, né, pergunte para a sua parceira. Como que está a relação? O que você espera desse homem? Porque na próxima nós vamos investigar, né, o que também o homem, né, espera da mulher e quais são os transtornos que ele tem. Na próxima. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensar.